Is it possible for the United States to be completely uninvolved in such a situation? O embaixador norte-americano no Brasil era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. There's no doubt that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Era um clima de tensão. Os Estados Unidos não admitiriam uma outra Cuba. Well, we had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. Muito bem, pessoal, quinta-feira, 28 de março, 7h02 da manhã, está começando o Desperta ICL de hoje. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Nós estamos ao vivo todos os dias, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, trazendo aqui para vocês as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo. E, claro, dando aquele contexto necessário para que todo mundo bote a cabecinha para funcionar também, né? Porque é importante, informação sem contexto não é nada. Muito obrigado para todo mundo, para quem já está nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, no Twitter, na Twitch e também no Instagram, mas principalmente nos nossos canais do YouTube. Muito bom dia para quem nos acompanha aí no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori e também, principalmente, lá no canal do ICL. Coloca lá no YouTube ICL que você vai acessar o canal do ICL. Se você ainda não assina o nosso canal, saiba que você pode fazer isso no YouTube totalmente de grátis, né? De graça. Lá você pode deixar o like também nesse vídeo, assinar o canal, que é importante. Ative o sininho para ser avisado quando estivermos online, mas estamos online todos os dias aqui com os programas do ICL, das 7 da manhã até meio-dia e meia. A gente passa a manhã toda aqui fazendo programas espetaculares para que você possa ficar bem informado. E bem informado também, claro, às 6 horas da tarde, o nosso ICL Notícias, segunda edição com a Gabi Varela e o Chico Pinheiro e demais convidados. Se você quiser, claro, compartilhe este programa com as pessoas que você gosta, mande aí para os seus colegas pelo WhatsApp, para a galera do e-mail, para a lista de transmissão que você tem, poste nas suas redes sociais para que as pessoas saibam que este programa está no ar, para que a gente aumente a nossa audiência. Aliás, a nossa audiência média agora já está em quase 20 mil aparelhinhos conectados todas as manhãs. Estamos aí fazendo audiência de redes de TV a cabo, né? Estamos, a coisa está crescendo. Vai ser aquela coisa que quando os caras perceberem, a gente já foi. Vai ser tipo isso, né? Esse ano, ainda mais que é um ano eleitoral, a nossa audiência vai aumentar bastante, eu tenho certeza. Vocês acompanharão as eleições aqui pelo ICL. Olha só, o teaser que nós mostramos agora no começo do programa é um teaser de um evento, de um debate, de um cine-debate que teremos aqui no ICL. Eu vou dar todos os detalhes no final do programa, então fiquem por aí, como é que faz para assistir, como é que faz para acessar, fiquem por aí que eu vou explicar tudo. E conseguimos hoje, último dia, porque amanhã não tem programa, né? Amanhã, sexta-feira, feriado de Páscoa. Amanhã não teremos programa. Então, desde o começo da semana, a gente está aqui fazendo uma promoção para quem se tornar membro do ICL, membro e membra do ICL. Eu vou explicar no final do programa também, fica por aí, mas a gente conseguiu. Hoje é o último dia, mesmo, o último dia, e acabou, em que a gente vai mandar para casa de vocês dois livros espetaculares, O Avesso da Pele e o livro do Guilherme Amado, e também uma caixa rememorativa, né? Uma caixa decorativa, rememorativa e, por que não, educacional, depois eu explico por quê, em relação aos 60 anos do golpe de 64. Eu ontem falei no programa que não sabia se hoje ia poder mandar livros, porque os livros têm uma edição limitada, eles acabam, então a gente está assim no finalzinho, na rebarbinha dos livrinhos. Quem quiser dar uma olhada, até o final do programa eu vou explicar. Se você já quiser deixar a sua aba aberta aí no seu navegador,
clica em despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, abra, deixe isso aberto, depois eu vou explicar para vocês como vocês fazem para receber os livros em casa, tá bom? Aproveita aqui a promo do Desperta, porque depois, quando começar os outros programas, eu não sei se vai ter livro para mandar para casa de vocês ainda não, tá, gente? E é real isso mesmo, tá? Porque a gente compra um número determinado de livros e quando acabar, acabou, beleza? Essa semana a gente falou várias vezes sobre isso aqui. Centenas de pessoas assinaram o ICL para fazer parte da nossa comunidade, ter acesso a todos os cursos, ao nosso clube de descontos também para compras online. Vou explicar tudo no finalzinho, tá? Agora, os livros estão acabando. Então, hoje é o último dia para você se tornar membro do ICL e levar de barbada esses livritos para sua casa. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? Bom dia para o pessoal que nos acompanha lá em Jundiaí, em Itabuna, também no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em Santo André, São Paulo, em Minas do Leão, também Rio Grande do Sul. Bom dia para o pessoal do Guará 2, no Distrito Federal, Juiz de Fora, Itu, Itabira, onde mais? Diadema, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, o Adilis Moser. A Adilis Moser está por aí nos acompanhando, né? Porto Alegre, Pelotas, onde mais? Estamos ao vivo? Estamos, claro, estamos ao vivo. Onde mais? Vamos pegar aqui mais umas cidades para dar bom dia e depois Itumbiara, em Goiás, Fortaleza, no Ceará, Blumenau, Santa Catarina. Bom dia, comunidade de CL que nos acompanha lá em São Paulo, também em Salvador da Bahia. Aliás, nós estamos ao vivo em Salvador pela TV Quirimurê. Então, o Salvador Batista da Silva, o nosso espectador que nos acompanha, se você quiser acompanhar pela televisão, também você pode sintonizar aí a televisão em Salvador e Grande Salvador, a TV Quirimurê. Estamos ao vivo também na TVT, em São Paulo, pela televisão, e a nossa rede comporta também 2 emissoras de rádio. Muito bom dia para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Macaé, Rio de Janeiro, Passo Fundo, já falei aqui, mais 2 pessoas de Passo Fundo hoje. Viamão, Rio Grande do Sul, bom dia de Minas Gerais, bom dia de Américo Brasiliense, em São Paulo, Piquete, São Paulo, Peruíbe, São Paulo, Rio Claro também lá em São Paulo, Americana, Niterói, Florianópolis e vamos pegar mais 3 cidades aqui, João Pessoa, Paraíba, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e onde mais? Santo Amaro da Imperatriz Santa Catarina. Muito obrigado também para quem nos acompanha fora do Brasil, tem muita gente que acompanha este programa fora do Brasil. Então, se você está aí num fuso horário diferente, por exemplo, a Anabela Souza, que está em Paris, bom dia, não perco nunca, ICL, melhor site para notícias do Brasil e do mundo, e não sou brasileira, para mim é o melhor de todos. Muito bem, a Anabela Souza, que está lá em Paris, muito obrigado para quem nos acompanha em fuso horários diferentes também. Tá bom, gente? Vamos lá, então, porque tem muita coisa no programa de hoje. Vamos lá. Sudeste pode ter chuvas e trovoadas nesta quinta-feira. INMET alerta para perigo no norte, nordeste e centro-oeste. Atenção, então, aí para o feriado de Páscoa, principalmente para quem vai sair de casa e vai viajar. Todos os estados do Sudeste podem sofrer com pancadas de chuva e trovoadas nesta quinta-feira, segundo o INMET. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e norte de São Paulo e centro-sul do Espírito Santo estão na área de alerta de perigo potencial para chuvas intensas. Já partes do norte, nordeste e centro-oeste encontram-se sob alerta de perigo. Lá no Jornal Globo tem um mapa que você pode consultar. Então, por gentileza, consulte a previsão do tempo antes de pegar a estrada, porque estrada com temporal não é nada agradável, aliás, é super perigoso. Né? O feriado está começando hoje, muita gente vai viajar até domingo, então dá uma olhadinha na previsão do tempo antes, até para você se precaver e, eventualmente, até cancelar a viagem. É assim que é, gente. O novo mundo que a gente vive, ele está muito calcado da previsão do tempo, né? Eu não sou uma pessoa de previsão do tempo, de ficar acompanhando muito para saber que roupa colocar e pá, não sei o quê, mas eu tenho acompanhado cada vez mais a previsão do tempo por conta dessas tempestades malucas que têm acontecido nos últimos anos e que são realmente muito, muito, muito perigosas. Do iclnoticias.com.br. O governo federal decide prorrogar Desenrola Brasil até 20 de maio. Atenção, notícia super importante aqui, publicada pela Agência Brasil e republicada lá pelo ICL Notícias.
Pela segunda vez, o governo vai prorrogar o programa Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, a medida provisória com extensão do programa está prevista para ser publicada no Diário Oficial hoje. Inicialmente, as renegociações acabariam em dezembro, mas tinham sido prorrogadas até 31 de março desse ano. O aumento da procura após a unificação do Desenrola com aplicativos de bancos, do Serasa e também da Caixa justificou a prorrogação. Desde o início do mês, os débitos do Desenrola também podem ser renegociados diretamente nas agências dos Correios. A prorrogação vale apenas para a faixa 1 do Desenrola, destinada a pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou inscritas no CAD único. As renegociações para essa categoria começaram em outubro e você pode renegociar dívidas de até R$20 mil. Portanto, para pessoas que estão na faixa 1, chamada faixa 1, que são pessoas que recebem em carteira até 2 salários mínimos, atenção, 2 notícias importantes, uma de ontem e uma de hoje. Primeiro, você pode renegociar suas dívidas. Dívida de luz, telefone, né, celular, loja do varejo, lá, lojas Renner, Riachuelo, sei lá onde você fez aí um crediário, dívidas bancárias, essas dívidas todas estão comportadas no Desenrola, você pode se livrar dessas dívidas num valor de até R$20 mil. Muitas vezes a pessoa tem uma dívida lá mínima, né, numa loja, ficou devendo R$109. E esse negócio está pendurado lá. Não é só pela dívida, gente, que você tem que pagar ou renegociar. A questão é que isso deixa o seu popular nome sujo e dificulta muita coisa para você conseguir fazer nesse mundo do capitalismo selvagem que a gente vive. Então, essa é a primeira coisa. O Desenrola está disponível no aplicativo de bancos, está disponível diretamente no Serasa e também nas agências dos Correios. Então, você pode ir até uma agência dos Correios, fazer uma busca pelo seu nome, pelo seu CPF, ver quais foram as empresas que se disponibilizaram a colocar as dívidas em renegociação e efetuar a renegociação imediatamente. Tem história de pessoas aí que renegociaram dívidas absurdas que virou quase nada. Você pode renegociar o valor e o prazo. Pode pedalar em 8, 9, 10 vezes, 11, 12, 15 vezes, tá bom? Então, corre atrás disso. Por quê? Porque ontem também o governo federal divulgou que vão liberar mais grana para o Minha Casa Minha Vida, principalmente para pessoas da faixa 1, pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo estima que mais de 40 mil famílias podem ser beneficiadas com esse dinheiro novo que está entrando agora na Caixa Econômica Federal para financiamento de casa. Só que é o seguinte, se você for lá financiar a sua casa, no Minha Casa Minha Vida, e tiver uma dívida na praça, o financiamento não aprova. Sabiam? Não aprova. E não tem a ver com o valor, não. Pode ser um valor baixo. Você tem uma dívida pequena em algum lugar. Se aparecer ali na conferência que a Caixa vai fazer em relação ao seu nome, você vai estar negativado e não vai conseguir o financiamento. Então, primeira coisa, vai atrás de renegociar suas dívidas. É importante. Libera a sua cabeça. Você não fica mais com uma dívida lá pensando, pô, tô devendo em tal lugar, não posso passar na frente da loja, que eu não posso passar lá porque os caras vão me pegar lá e me cobrar minha dívida. Então, vai lá. Pode renegociar na boa. E depois disso, para quem quiser estar pensando aí na casa própria, conseguiu juntar um dinheirinho, precisa financiamento, vai ter mais grana liberada na Caixa Econômica Federal para financiamento da casa própria. Beleza? Casamentos homoafetivos atingiram recorde no Brasil em 2022, diz IBGE. O número de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo no Brasil atingiu o maior patamar da história em 2022. Segundo dados do IBGE, o total de matrimônios atingiu 11 mil. Na comparação com 2021, o resultado ficou quase 20% acima. As uniões firmadas em 22 também estão acima dos números observados em 18 e 19. Nesses 2 anos, o país viveu uma escalada de casamentos entre pessoas LGBT após a vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições. Ou seja, teve recorde em 18, 19, 21 e 22. Isso explica-se porque teve um movimento no começo do governo Bolsonaro, para quem não lembra, de muitos casais correndo para casar, porque temiam, obviamente, com toda a razão do mundo, que o Bolsonaro fosse mexer nesse negócio e começar a proibir casamento homoafetivo, né? Felizmente, isso foi uma das herdas que o Bolsonaro não fez. A notícia está publicada lá no slnoticias.com.br. Olha, um vídeo tem deixado aí os bolsominions de cabelo em pé, né? Os que ainda têm, né?
Ser de esquerda é querer um Brasil melhor. Sabem quem falou essa frase? O presidente do Superior Tribunal Militar, o tenente brigadeiro, em uma entrevista. Francisco José Parente Camelo, tenente brigadeiro do ar, deu uma visão muito diferente do que os militares costumam ter em relação à esquerda no Brasil. Em entrevista ao repórter Túlio Amâncio, lá da TV Band, nosso colega jornalista, infelizmente a gente não pode passar o vídeo aqui, porque o YouTube ia derrubar, né? Por questão de direitos autorais. Ele diz que ser de esquerda não é ser comunista e que o presidente Lula é um sindicalista e não um comunista. Duas frases corretas, né? Não que ser comunista seja um problema, mas ser de esquerda não necessariamente é ser comunista. E o presidente Lula não é um comunista, nunca foi um comunista, de fato. Disse o brigadeiro, ó, a entrevista tá lá o trecho, né? Está publicado lá no iclnoticias.com.br. Vocês estão vendo o vídeo aqui, só que eu não posso tocar aqui no programa porque vai dar problema no YouTube. Primeiro, disse o brigadeiro, nós vivemos outros tempos, o mundo mudou, não há mais muro de Berlim, já caiu faz muito tempo, o comunismo acabou. Para mim não existe comunismo, no Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não o vejo, jamais o vi como um comunista. As pessoas têm mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista, isso não existe. Ser de esquerda é realmente, diz o brigadeiro, ela quer um Brasil melhor, mais solidário, mais próspero. Um Brasil que pense mais no pobre. Que beleza, né? Os bolsominions estão enlouquecidos. Agora, com o negócio da inteligência artificial, aí tem várias pessoas nos grupos que estão dizendo que isso aqui é mentira, que isso aqui é fake, que é feito na inteligência artificial, que não sei o quê, que não sei o quê. Lembrando que esse é o mesmo presidente do Superior Tribunal Militar que já defendeu punição para militares do 8 de janeiro. Tem que ver se o nosso tenente brigadeiro do ar quer a punição dos militares no Tribunal Militar, né? Porque aí nem cesta básica acontece. Quem quiser ver o vídeo para se divertir um pouco e espalhar e irritar um pouco as pessoas durante a Páscoa, é sempre importante você irritar o seu bolsominion preferido, afinal de contas nós fomos irritados por eles durante muitos anos. Então agora chegou a nossa vez, mande esse vídeo lá pro seu tio, sabe aquele tio chatão? Manda para ele, fala, e aí tio, o que você acha? Eu aposto que a resposta vai ser chamar o tenente brigadeiro de melancia, que é o que eles fazem, né? Para quem não sabe, melancia é porque é o militar que é verde por fora e vermelho por dentro, é o militar comunista, né? Nesse caso aqui não pode ser melancia porque ele é azul. No máximo, o tenente brigadeiro pode ser chamado de quê? De pitaia. Será? Pitaia azul? Não, acho que pitaia é roxo, né? Sei lá. Muito bem. Vamos lá ainda para o iclnoticias.com.br. Nicolas e bolsonaristas sofrem primeira derrota na Comissão de Educação da Câmara. O presidente da Comissão de Educação da Câmara, Nicolas Ferreira, eu jamais vou me habituar a falar essa frase. E outros deputados bolsonaristas sofreram nessa quinta-feira sua primeira derrota. Por 20 votos contra 13, deputados da base do governo derrotaram proposta de moção de repúdio contra um professor da educação básica de São Bonifácio, em Santa Catarina. A moção dizia que o professor Jadir Ribeiro Anchieta, da Escola Estadual de Educação Básica São Tarcísio, teria demonstrado, aspas, viés ideológico não condizente com a neutralidade exigida pela profissão, e se referido ao ex-presidente Jair Bolsonaro como nazista e ladrão. Não vi nada, assim, dá até para chamar o VAR, vamos chamar o VAR nos comentários aí? Gente, o árbitro não viu nada, não viu falta aqui. Chamando o VAR aí nos comentários, vocês viram algum problema aqui? Nazista e ladrão, né? Ladrão, assim, é uma coisa que a gente não pode dizer ainda, porque não está condenado, né? Então, assim, vamos colocar assim, suposto ladrão, né? Suposto ladrão e recebedor, apoiador e propagador de ideias nazistas, isso sem dúvida, fartas provas, farto material documentado. Disso não há dúvida nenhuma. Bom, é inacreditável, por um lado, que a Comissão de Educação da Câmara esteja se dedicando a isso. Por outro lado, é óbvio o que essa gente foi fazer lá. Parabéns para os deputados e deputadas da base que conseguiram impor, né, essa derrota ao Nicolas, mas eu vou falar o que eu já falei aqui quando essa gente assumiu a comissão. O objetivo deles não é aprovar projeto, gente. O objetivo deles, eu posso imaginar que sequer era aprovar essa moção de repúdio ao professor. O objetivo deles é usar a comissão como plataforma política dessa bobajada toda e
ocupar o governo. Ocupar no sentido de ocupar tempo. Isso aqui é uma clara pauta-bomba na comissão. Em vez de estar discutindo coisa que interessa, gente, quase metade das escolas brasileiras não tem banheiro. Tá? É isso. Mas não, os caras vão lá discutir isso, porque esse é o objetivo dessa gente colocada nessas comissões. Incomodar o governo, travar as discussões, colocar essas pautas-bomba, encher o saco, usar tempo de parlamentares da esquerda que são qualificadíssimos, que ao invés de estar trabalhando com as suas bancadas, na sua base, apresentando projetos, tendo discussões relevantes para o país, veja, foram 20 votos para barrar esse negócio. A gente teve que usar a força de 20 parlamentares que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e estavam lá perdendo tempo com isso. Então, o objetivo foi cumprido. Legal a vitória. Bacana, ótimo. Tem um vídeo até dos parlamentares comemorando, tirando onda. Tem que fazer isso aí mesmo. Agora, o objetivo dessa galera não é esse, gente. O objetivo é justamente usar o tempo dos nossos parlamentares com esse tipo de discussão. E conseguiram, e vão fazer mais isso ainda. Olha, uma análise muito boa publicada pelo nosso colega Kennedy Alencar, lá no UOL. Ao usar caso Marielle para dar recado ao STF e Polícia Federal, Lira volta a irritar o presidente Lula. Deixa eu dar um pause aqui, porque tem essa coisa irritante de autoplay do UOL, e depois isso aqui cai lá no Content ID famoso do YouTube e derruba o nosso programa. Não foi? Tá bom, então beleza. A morosidade da Câmara para bater o martelo sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, uma forma do presidente da Casa, Arthur Lira, desafiar o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, além de irritar o presidente Lula. Essa é a análise do Kennedy Alencar. Pela lei, a Câmara precisa autorizar ou revogar a prisão, disse o Kennedy Alencar ontem no UOL. Mas o Lira, que é um especialista em deixar o regime esquecido na gaveta em votações de interesse dele, atropela o regime da Câmara sob máxima de que o acordo pode tudo. Não é bem assim. Há questões regimentais que você não pode atropelar por acordo. Ele está querendo usar todo o tempo do regimento para avaliar a prisão. Provavelmente vai acontecer na segunda semana de abril. Ao mesmo tempo, há um movimento de parlamentares da base da extrema-direita e da direita no Congresso de tentar desacreditar a investigação da Polícia Federal e a delação de Rony Lessa. Lira está avalizando essa operação tartaruga porque ele quer dar um recado para o STF e para o governo. É claro que os caras estão usando a morte de uma pessoa para fazer politicagem. Lógico que isso acontecer, né? A votação agora está parado, teve um pedido de vistas, eu comentei sobre isso ontem, aliás, aqui no programa, e deve ser retomada agora só em abril. Lá no iclnoticias.com.br, os registros inéditos do Serviço Nacional de Informações, o antecessor da ABIN, essa que era a ABIN do regime militar, que espionou mais de 300 mil brasileiros durante a ditadura. Reportagem publicada pelo Lucas Pedretti e pelo Tiago Domenici, lá na Agência Pública, e republicada a Agência Pública, a nossa parceira aqui do ICL Notícias, uma matéria super extensa. Eles tiveram acesso aí à documentação inédita que mostra aí o nascimento e a operação da ABIN dos militares, o SNI, uma reportagem muito boa, que mostra, inclusive, como alguns métodos passaram para os dias de hoje. Por isso que a gente fala que falar de 64 não é falar do passado. Falar de 64 é falar do presente. Falar de 64 é falar do futuro. Quem nega e se nega a falar sobre isso não está negando só a memória, mas está negando o tempo presente. A matéria está publicada lá no iclnoticias.com.br. Olha só, a Colômbia expulsou os diplomatas argentinos depois do Javier Milei insultar o presidente colombiano Gustavo Petro. O governo da Colômbia ordenou a expulsão de diplomatas da embaixada da Argentina em Bogotá após Javier Milei chamar o presidente colombiano Gustavo Petro de assassino terrorista. O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia emitiu um comunicado no qual repudia as declarações de Milei. Em nota publicada nesta quarta-feira, o governo diz que repudia declarações proferidas pelo senhor Javier Milei, presidente da Argentina, em entrevista ao canal CNN, na qual expressou de forma degradante contra o presidente dos colombianos, o respeitado senhor Gustavo Petro. O governo ordenou a expulsão dos diplomatas.
O alcance dessa decisão será comunicado à Embaixada da Argentina através dos canais institucionais diplomáticos, diz o comunicado, que não detalhou quais serão os funcionários removidos. A declaração de Milei foi dada à CNN em espanhol, né? Em entrevista ao programa Oppenheimer Presenta, o presidente da Argentina disse: não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista, disse ele sobre o Gustavo Petro. Não é a primeira vez que o Milei ofende o Petro, né? As expressões deterioram aí a confiança da nossa nação na Argentina, além de ofenderem a dignidade de Petro, eleito democraticamente, diz outro trecho do anúncio do governo colombiano. Muito bem, o Milei caminhando largamente aí para um caminho bolsonarizado, né? Extrema-direitaça. E aí teve jornalista no Brasil que chamou esse cara de que era mesmo que falava? Ai, ai. O pessoal que escreve coluna em jornal aí, libertário, né? Era essa a palavra que era usada? Não, porque veja bem, Leandro, segundo a teoria política, se o libertário pipipi, o extrema-direita popopó, vocês assim, cara, tem gente que não tem vergonha na cara mesmo, né? Tem gente que realmente não tem vergonha na cara, né? Porque não são pessoas assim limitadas intelectualmente. Tem gente que tá aí, consegue, chega lá. Mas assim, falta vergonha na cara, né? Falta assim entender o que está acontecendo no mundo e se reposicionar um pouquinho, assim, sabe, um pouquinho só. Sabe aquela reposicionada, assim? Vai doer um pouquinho, porque pega no ego, a pessoa tem que negar um pouco das bobagens que escreveu no passado, né? Vai ter que se explicar para os brothers, né, também, né? Porque os brothers estão ali também, né? Os libertins, tá todo mundo ali, né? Não, mas você agora virou de esquerda! Virou de esquerda porque falou que o Milei é de extrema direita. O que é o Milei agora, gente? Libertário. Vocês vão continuar usando essa bobajada para... Não, porque a classificação política, porque, veja bem, temos que colocar assim no espectro, né? Temos que traçar uma linha aqui. Ah, você não tem nenhuma paciência com você, sinceramente. Zero. Olha só, o Jair Renan, né, o filho zero sei lá o que do Bolsonaro, virou réu por falsidade ideológica, documento falso e lavagem de dinheiro. A gente tem acompanhado esse caso aqui toda semana, a gente dá updates, né, dá atualizações sobre o Jair Renan. Ele tinha, com outro amigo, eles tinham montado uma empresa. Vejam só que caso. Esse caso é um caso assim que não tem muita discussão, tá, gente? É um caso bom para você explicar para o Bolsonaro. Olha só. Tiozão. O filho do Bolsonaro abriu uma empresa, tá? E ele foi no banco pedir empréstimo para essa empresa. Só que a empresa não tinha garantias para dar. Vocês sabem que banco é uma coisa ruim, né? Banco não dá dinheiro para ninguém. Banco foi criado para tomar o seu dinheiro. Então, para emprestar dinheiro, o banco precisa das famosas garantias. Você vai no banco hoje, pede um dinheiro emprestado, o banco vai falar o quê? Qual é a garantia que você me dá de que você vai me pagar? Aí você fala, não, eu tenho aqui um carro. Pode ser, uma garantia. Tenho aqui um dinheiro aplicado numa aplicação financeira. Tá bom, pode ser. Tá feito. A empresa do Jair Renan, o pessoal contra a corrupção, não tinha garantias para dar. Sabe o que o Jair Renan fez, gente? É bem fácil de explicar esse caso. Ele fraudou um documento para apresentar como garantia. Fraudou. Está comprovado por perícia que o Jair Renan fraudou um documento, apresentou em um banco e pegou um empréstimo bancário com um documento falso. Percebam que esse caso aqui não tem assim, vamos analisar a ideologia, mas você é de esquerda, você só está falando isso porque você é o Che Guevara. Não, gente, não tem assim, não tem discussão nesse caso. Agora virou réu, ou seja, agora vai ter que se defender do caso, né? Falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, que é aí que o bicho pode pegar, hein? A denúncia do Ministério Público acusa o filho do Jair e outros réus de forjar uma declaração de faturamento de uma empresa.
O objetivo era fornecer lastro a empréstimos bancários. Segundo a denúncia, entre 2022 e 2023, a empresa chegou a receber cerca de 291 mil reais de empréstimos com esse documento falso, dizem os investigadores. Não há dúvidas de que as duas declarações de faturamento apresentadas ao banco são falsas por diversos aspectos, tanto material, em razão das falsas assinaturas do técnico de contabilidade. O Jair Renan e os sócios dele falsificaram a assinatura do contador. O contador deu depoimento no inquérito e falou: não fui eu que assinei esse negócio. Tá bom, gente? Não tem discussão esse caso. Não tem, não é esquerda, direita, bibibi. Esse é um caso bom de mandar pro tio. Bem bom. O contador foi ouvido e negou veementemente que tenha feito as rubricas. Na medida, e para além disso, a empresa RB Eventos e Mídia, né, fez inserir nos documentos particulares informações inverídicas consistentes nos falaciosos faturamentos anuais. Ou seja, para além de falsificarem o documento, é claro que os investigadores foram lá na Receita Federal, bateram lá, Receita Federal, a RB Eventos e Mídia, ela faturou isso em 2021, 2022, 2023? Não. Então, assim, gente, está comprovado que esses caras são os picaretas. Comprovado. Agora vão se defender na justiça. A notícia está publicada lá no iclnoticias.com.br. Para mim, o melhor título da imprensa brasileira hoje é o título feito pelo Brasil 247. Por quê? O Jair Renan, ontem, no mesmo dia que ele virou réu, ele publicou um vídeo nas redes sociais, que nós não vamos mostrar aqui, porque a gente não dá palco para otário, dizendo que vai concorrer às eleições lá em Santa Catarina. E aí o vídeo é o seguinte: ele falou, né, o filho do Bozo, que ele se mudou para Santa Catarina porque Santa Catarina é uma terra de povo honesto. Sacaram? Então, assim, ele fez um vídeo dizendo que vai concorrer e que se mudou para Santa Catarina, do Rio de Janeiro, dizendo que Santa Catarina é um lugar de povo honesto. Primeiro, a família do Jair Renan é do Rio de Janeiro e trabalha e opera no Rio de Janeiro. Então, também não sei o que o Jair Renan está querendo dizer em relação à própria família. Mas, fora isso, publicou o vídeo dizendo que está lá porque lá Santa Catarina é um lugar de povo honesto. E no mesmo dia sai a notícia de que ele virou réu por falsificar um documento e pegar um empréstimo bancário em cima de uma fraude. E aí o Brasil 247 meteu essa hoje. Réu por fraude, lavagem e falsidade, Jair Renan diz que trocou o Rio por Santa Catarina por causa do povo honesto. Isso aqui é uma obra de arte. Quem assina a matéria? Não tem. Não tem. Mas parabéns aí para os editores do 247. Essa aqui é a manchete do dia da imprensa brasileira. Réu por fraude, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, Jair Renan diz que trocou o Rio por Santa Catarina por causa do povo honesto. Atenção, povo honesto de Santa Catarina. Atenção. Com o Jair Renan aí, vai começar a poluir o povo honesto. Vai começar a dar problema. Então, se vocês querem continuar sendo o povo honesto, é melhor vocês se livrarem desse cara aí, que vai dar problema o negócio. Né? Sensacional. Parabéns aí, Brasil 247. Eu vibro quando tem jornalismo bem feito na imprensa brasileira. Muito bem. Vamos lá. Alexandre de Moraes pede parecer da PGR após explicação de Bolsonaro sobre a embaixada. O ministro Alexandre de Moraes pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre explicações dadas pela defesa do ex-presidente em relação à sua visita à embaixada da Hungria. A PGR deverá enviar manifestação ao STF em até 5 dias. O ministro só analisa o caso depois do parecer da PGR. Ou seja, o que acontece agora? O Bolsonaro ontem, através dos seus advogados, respondeu o STF. Na resposta do Bolsonaro, o Bolsonaro não diz o que foi fazer lá. Tá bom? Isso é importante deixar frisado. Não diz. É uma resposta genérica em que os advogados falam, inclusive, que seria ilógico pensar que o Bolsonaro estaria entrando lá para se refugiar. Como assim ilógico? Você tem que apresentar elementos concretos, meu filho, das coisas, né? Então a resposta do Bolsonaro é uma não resposta, porque ela não responde nada.
Agora, 5 dias para a PGR se manifestar. Tem feriado aí, não sei, né, se o Gonê vai tocar a bola para o lado e tal. A PGR vai se manifestar e mandar isso para o STF, e a partir da manifestação da PGR, o Alexandre de Moraes vai tomar alguma decisão. Quem foi que falou que isso ia acontecer? Quem foi? Quem? Raimundo Nonato, não. A gente falou aqui no programa, né, gente, que o Alexandre de Moraes dificilmente tomaria uma decisão de ofício e esperaria uma provocação de Polícia Federal ou da PGR. Falamos sobre isso ontem, aliás. O que faz sentido, porque esse processo todo tem que ser assim, tem que ter o máximo de cuidado para que tudo esteja encaixado dentro de um rito que não possa ser, de modo nenhum, contestado no futuro. Essa é a minha maior preocupação em relação à investigação do golpe do 8 de janeiro. E, aliás, é parte da divergência que eu tenho com vários colegas, inclusive colegas do ICL, né, respeitosamente, em relação a tem que prender o Bolsonaro, tem que pegar, tem que prender, tem que não sei o quê. Eu não sou desse time. Estou num outro time. Né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado. A gente está falando de um processo que não pode dar errado. Não pode deixar a janela aberta para o futuro. Os caras já vão tentar usar a gravação do Mauro Cid, que foi feita supostamente com um amigo, dizendo que foi forçado a delatar não sei o quê. Eles já vão usar isso aí, já estão entrando com os processos todos. Todos os investigados vão entrar com processo para tentar derrubar a investigação. Ah, mas não vai cair. Não sei se não vai cair, gente. Lá vocês sabem se vai cair. Eu sei, ninguém sabe se vai cair, gente. O Brasil é um país maluco. A gente não sabe. O momento político agora é um, amanhã é outro. O STF hoje toca uma música, amanhã toca outra. Tem uma pressão enorme da Câmara por anistia. Não é simples, não é fácil. Ah, não, o Xandão vai matar no peito. Isso é fantasia, não é assim que a coisa funciona. Alexandre de Moraes está fazendo as coisas sozinho, da cabeça dele. É claro que tem apoio da maior parte do STF para que as coisas estejam andando como elas estão andando. Vocês acham que o Alexandre de Moraes sozinho, ele está lá fazendo? Gente, a narrativa do Superman, ela cabia para o Moro e deu errado. Calma com as coisas. Ontem, o próprio governo federal, uma apuração de bastidores da CNN Brasil, então estamos confiando na apuração de bastidores, tá? Mas é isso mesmo, porque eu posso afirmar para vocês que a CNN está falando a coisa certa, pelas tantas conversas que eu tenho com pessoas o tempo todo. O governo Lula não quer que o Bolsonaro seja preso preventivamente por conta desse negócio da embaixada. Não quer. Então tá errado o governo Lula, tá errado todo mundo. Tudo bem, pode estar errado, mas vejam que há motivos para defender essa posição. Por que é que o governo não quer o Bolsonaro preso agora? Vocês imaginam o caos que isso ia causar? E eventualmente poderia se voltar a favor do Bolsonaro esse negócio, porque o Bolsonaro pode ser preso preventivamente em relação a ter ido para a embaixada? Pode. Há motivos? Sim. Tem gente que vai dizer que não, mas tem gente que vai dizer que sim. O cara se colocou em uma situação para tentar se furtar da aplicação da lei penal. Isso é, assim, é de manual, como dizem muitos advogados. Ah, exagerado. Bom, então a gente vai ter que olhar para 700 mil pessoas presas no Brasil e começar a falar em exagero. No Brasil, prende-se por muito menos do que isso. Preventiva, então, em relação a esse tipo de caso, se fosse exatamente o mesmo caso com uma pessoa que não fosse o Bolsonaro, já estava presa. Tá? Então, nós temos um direito, um código penal e um código penal processual do B, né, do Bolsonaro, porque com o Bolsonaro a gente tem que ver bem. Mas é isso. É o cálculo político, ou, como diz o Dr. Valber Agra, o advogado que fez a sustentação oral dos 2 processos que tornaram o Bolsonaro inelegível, ou seja, não é uma pessoa que sabe pouco, há uma análise metajurídica a ser feita nesses casos. Então a coisa tem que andar num caminho muito bonitinho, muito certinho, porque senão a nulidade no futuro ela vem, gente. Ela vem. Ah, não, jamais vão anular. Imagine vocês chegam no final do ano, Bolsonaro condenado, tá? Condenado mesmo pelo STF. Esquece o negócio da embaixada. Condenado. Preso. Alguém aqui é capaz de apostar que o Bolsonaro fica 5 anos preso? Vocês são capazes de apostar que o Bolsonaro fica 5 anos preso? Eu não sou. Sinceramente, não sou. Gostaria. 50 até, se fosse o caso.
Eu sou capaz de apostar que ele fica 5 anos preso? Eu não sou. Ah, mas duvido que o Xandão não sei o quê. Gente, o vento da política, ele muda rapidinho. A coisa não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Até 4, 5 anos atrás, nós tínhamos um STF majoritariamente se portando como um STF antipetista. Enfiaram o Lula na cadeia, enfiaram o Zé Disseu na cadeia, enfiaram todo mundo na cadeia. Quase arrebentaram com o PT. Hoje é assim? Não, hoje é justamente o oposto. Hoje é 100% o oposto. Alguém apostaria que isso estaria acontecendo no Brasil de hoje, 5 anos atrás? Né? Então é melhor a gente apostar nas coisas, porque as coisas acontecem de fato. Bom, o Bolsonaro falou para o Alexandre de Moraes que é ilógico sugerir que hospedagem na Embaixada da Hungria era tentativa de fuga ou pedido de asilo. Como assim ilógico? Como assim ilógico? Cara, eu respeito muito a advocacia, viu? Não tem nada a ver com os advogados do Bolsonaro, mas eles se colocam em algumas situações, às vezes. Isso aqui é a explicação assinada pelos advogados. Doutores, como assim é ilógico? É o equivalente a falar que é ilógico você entrar no McDonald's que você ia pedir um Big Mac. Não, é ilógico. Veja só, Bolsonaro entrou no McDonald's. Olha, eu acho que ele foi pedir um hambúrguer. Aí o Bolsonaro sai do McDonald's com os seus advogados e fala: é ilógico vocês imaginarem que eu entrei aqui para pedir um hambúrguer. Como assim é ilógico, senhores? Embaixada é um local clássico de refúgio de pessoas que merecem e precisam, de pessoas que não merecem e não precisam, de todas elas, inclusive. Como assim é ilógico? É um escárnio, né, cara? É uma brincadeira de mau gosto, né? Um dia atrás do outro, é impressionante. Bom, o Bolsonaro pediu para o Alexandre de Moraes a liberação do seu passaporte para viajar para Israel. Não vai rolar, tá, Bolsonaro? Fica em casa aí que é melhor para você. Gente, uma nota triste hoje do jornalismo brasileiro, já que teve nota bacana lá, né, sobre o título do 247. Ontem rolou nos grupos bolsonaristas uma fake news, a gente até rodou ela no grupo de Instagram, no grupo de Zap do ICL, né? Por que o Bolsonaro foi para a Embaixada da Hungria? Aí a fanfic dos bolsonaristas é o seguinte: a Hungria identificou um assassino que iria matar o Bolsonaro. E aí, por isso, eles colocaram o Bolsonaro na embaixada. E aí tem toda uma trama incrível, e sempre internacional, essas tramas são sempre internacionais, porque a história é melhor, né? Essa história se espalhou pelos grupos bolsonaristas ontem. Ah, mas ninguém acredita nisso. Sim, muita gente acredita nisso. Muita gente acredita nisso. E, infelizmente, muita gente vai acreditar nisso quando o jornalismo se prestar a esse papelão que o Globo se presta hoje lá na coluna da Manu Gaspar. Olha o título da coluna. Eu fico maluco com isso, cara. Militância cita plano de assassinato para justificar Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Para que você vai publicar esse negócio? Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Para que publicar essa bobagem? Para quê? Aí vai dizer que não, mas a gente escreveu que a teoria conspiratória mirabolante, que não sei o quê. Se é uma teoria conspiratória mirabolante que está rolando em grupo de Zap, por que você decide transformar isso em notícia? Eu nunca vou entender a cabeça de quem olha uma porcaria dessas e pensa, claro, vamos transformar isso em notícia. Não entendo. Se alguém conseguir entender, me explica nos comentários. Eu não consigo entender. Notícia, eu já expliquei 1000 vezes aqui, não é um acontecimento da natureza, né? A chuva é um acontecimento da natureza. Chuva. Choveu. É um acontecimento da natureza. A gente não tem poder sobre ela, não é mesmo? Isso é. Fez sol. Está calor. Bom, cada vez mais a gente está interferindo nisso, né? Mas um acontecimento não é uma notícia. Se acontecer um acidente de trânsito na esquina aqui do hotel onde eu estou hospedado agora, aconteceu um acidente de trânsito. Aquilo é notícia? Não. Quando é que aquilo é notícia? Quando alguém, usando a sua própria cabecinha, decide transformar aquilo em notícia. Então a notícia é uma decisão. Por que é que alguém decide transformar esta bobagem em notícia? Eu nunca vou entender.
pode fazer as 1000 explicações no texto, ninguém vai ler o texto. As pessoas vão fazer, sabe o que? Elas vão fazer isso aqui, ó. Elas vão printar esse negócio aqui, elas vão printar sem a parte de baixo, vamos ensinar o beabá, e elas vão pegar o print, tá, Jornal Globo? E elas vão mostrar só o print no grupo de Zap. Olha aqui, até o Globo, que é comunista, tá dizendo que tinha um plano para matar o Bolsonaro. Nunca, nunca, nunca vão aprender. Não tem jeito, né? Então, parabéns aí para o Jornal Globo. Vamos lá para a coluna da Carolina Brígido no UOL. STF prepara terreno para julgar participação das Forças Armadas no golpe. O Supremo começa a julgar nesta sexta-feira um processo que vai preparar o terreno para que a Corte possa analisar futuramente se houve participação do comando das Forças Armadas na tentativa do golpe do 8 de janeiro. Isso porque está na pauta dos julgamentos o processo que questiona a hierarquia das Forças Armadas na República. Em 2020, o relator, o Fux, decidiu liminarmente que a missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem, não significa o exercício do tal poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Para o Fux, a chefia das Forças Armadas é poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos poderes. Esse aqui é o famoso artigo 142, que os golpistas usam para dizer que se a coisa parece um pouco meio desajustada, as Forças Armadas elas têm por dever constitucional ir lá e falar, não, parou a brincadeira aí, agora é com a gente. Tá? Não é isso que está no texto do 142. Não é isso. Agora o STF retoma esse julgamento para definir de vez a interpretação do texto do artigo 142. Isso aqui é muito importante e vai interferir, claro, nos julgamentos que acontecem em relação ao golpe do 8 de janeiro. Agora, o deputado Carlos Zaratini, lá de São Paulo, né, do PT de São Paulo, ele tem um projeto de lei para fazer uma alteração na Constituição para mudar o texto do artigo 142. Seria importante que o governo, inclusive, patrocinasse a ideia de levar esse PL adiante. Se acha que tem força política para mudar, claro, né? Talvez não tenha. Mas seria importante mexer no texto também do 142. Agora, só a votação do STF já é importantíssima para a gente se livrar, né, pelo menos, da argumentação em relação a esse tipo de coisa. Em outra nota, Lula volta a se reunir com comandantes das Forças Armadas nesta quinta-feira. Com o intuito de discutir assuntos relacionados às três forças, o presidente Lula se encontra nesta quinta-feira com o ministro da Defesa, José Múcio, e com comandantes da Marinha, o almirante Marcos Olsen, do Exército General Tomás Paiva e da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Marcelo Damasceno. Reportagem da CNN destaca que na quarta-feira, durante o lançamento do batismo do submarino Toneleiro, em Itaguaí, o presidente afirmou que tem carinho pelas Forças Armadas e defendeu que eles sejam altamente qualificadas como forma de garantir a paz. Eu vou esperar uns dias e vou trazer aqui uma análise um pouco mais aprofundada sobre tudo o que está acontecendo. Eu estou com um certo receio de que aconteça uma coisa, já falei sobre isso lá na Câmara, chamada anistia. E esse meu certo receio, tem um certo receio também aí de que essa anistia, de algum modo, ela tenha uma força aí do governo, tá? Em relação aos golpistas do 8 de janeiro. Ah, como assim? Vamos deixar a coisa andar, que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Macron defende novo acordo Mercosul e União Europeia que inclua pauta climática. O acordo é péssimo como está, disse o Macron. Ontem eu mostrei aqui a foto, né, do Macron com o Lula e tal. E falei, olha que bonitinho, né? Parece que os dois estão passeando na floresta, né? Até ontem rolou vários memes do Macron e do Lula, que as fotos dos dois pareciam aqueles ensaios de pré-casamento, sabe? Ficou bonitinho o meme, né? Não é nada ofensivo nem nada, pelo contrário, ficou bem simpático o meme. Agora, eu falei ontem, né? O Macron anunciou aí 1 bilhão de euros para investimento na Amazônia, em bioeconomia, não sei o quê. Aí eu falei, gente, tá, isso aí é cosmético, tá? Isso aí, perfumaria, frufru.
Agora, ontem o Macron falou o que ele realmente pensa. O Macron é contra o acordo do Mercosul com a União Europeia por uma política doméstica dele. Os fazendeiros lá na França são terminantemente contra o acordo. Porque, gente, liberalismo e neoliberalismo só é bom quando é no dos outros. Quando chega na porta da sua casa, né? Que assim, só neoliberalzinho brasileiro para defender neoliberalismo para o Brasil. Vocês acham que alguém lá na França a sério defende neoliberalismo para a França? Ou seja, abrir o mercado para que o agronegócio brasileiro possa competir pau a pau com os agricultores franceses? Não. Aí é protecionismo na veia, meus amigos. Aí é comunismo, aí é qualquer coisa. Neoliberalismo é só para a gente enganar vocês. Um bando de otário. O quê? Acordo com o Mercosul? O quê? Vender coisa da América Latina mais barata aqui na França? Coisa que a gente planta aqui? Não, senhor. O Macron tem um sério problema doméstico com isso. E, para além disso, vejam o que está sendo tentado, o que o Macron tenta incluir aí. O Lula está bem ligado nisso, tá? Fiquem tranquilos, porque em relação a isso, o Lula está bem ligado. O Lula já falou sobre isso no ano passado várias vezes. Incluir a pauta climática significa colocar algumas cláusulas nesse acordo que façam com que o Brasil seja penalizado caso algumas metas do clima não sejam cumpridas no Brasil. Ó, Leandro, mas isso não é bom? Olha, seria excelente se o acordo valesse para todo mundo, né? A França tem metas climáticas também? Tem. Ela será penalizada se ela não cumprir essas metas? No acordo Brasil-Mercosul-União Europeia? Não. Então, por que só para a gente? O Lula está bem ligado nisso. No ano passado já deu uma diretaça para os presidentes europeus, dizendo que esse negócio não vai rolar de jeito nenhum. Militares contra o golpe de 64 foram punidos pelas forças e levados para navio prisão. Uma história bem interessante aqui, publicada pelo Matheus Tupina. Excelente jornalismo sendo feito na Folha de São Paulo de hoje. Apesar do golpe de 64 ter sido realizado pela caserna com boa parcela de aprovação da sociedade civil, nem todos os integrantes das Forças Armadas foram favoráveis à tomada de poder político. Isso é um fato histórico, né, gente? Vários militares, quando rolou o golpe, os que estavam no Rio Grande do Sul imediatamente cruzaram a fronteira para o Uruguai, né? Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, 6.591 militares, de generais a sargentos, foram punidos, torturados e perseguidos durante o regime autoritário por se posicionarem a favor da democracia e contra a deposição do João Goulart, ou por discordarem de atitudes da ditadura. Ideologicamente heterogêneos, os fardados contra a implantação do regime autoritário não eram necessariamente de esquerda. Alguns eram apenas legalistas, ou seja, defensores da Constituição e de 46 e do regime democrático existente. Portanto, pessoas de direita, mas que não queriam dar golpe. Os militares foram perseguidos de várias formas, mediante expulsão ou reforma, sendo seus integrantes instigados a solicitar passagem para reserva ou aposentadoria. Foram processados, presos arbitrariamente e até torturados. Quando inocentados, não foram reintegrados às suas corporações. Quando reintegrados, sofriam discriminação no prosseguimento de suas carreiras. Por fim, alguns militares foram mesmo até mortos, descreve o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Isso aqui é uma matéria publicada hoje lá pela Folha de São Paulo. Esses fatos já são sabidos, mas é importante trazer isso à tona também. E eu sempre me pergunto, né, a gente fala aqui em 6.000 e poucos militares, e os militares de hoje, né, que são os legalistas, por que essas pessoas não se manifestam, né? Porque, ora, tem medo de ter suas carreiras bloqueadas. O cara que está lá olhando para cima, querendo subir, querendo virar general de brigada, general 2 estrelas, quer subir, ele olha para cima e fala, pô, esses caras são tudo um bando de golpista, eu tenho nojo disso, mas eu não vou abrir a boca, porque se eu abrir minha boca, a minha carreira acabou. Sim, coloca a carreira na frente do país, tal, não sei o quê, mas como diz o escritor Roberto Saviano, ninguém é obrigado a ser herói. Né, gente? As pessoas só são heróis da própria história, né? Então a gente pode falar, nossa, a pessoa poderia ser um herói. Ela não é, ela está lá no trabalho dela, né?
Silêncio oficial revela que ditadura não foi superada, diz relator da ONU, uma entrevista feita pelo Jamil Chad, hoje publicada lá no UOL. A decisão do governo Lula de não marcar os 60 anos do golpe militar de 64 revela que a ditadura ainda não foi superada no Brasil. O alerta é do relator da ONU sobre verdade, justiça, reparação, o Fabian Salvioli. Para ele, o silêncio é o abandono das vítimas da repressão. Algo que o Estado nunca poderia fazer. Entrevista publicada hoje lá pelo Jamil Chad. Lá no ICL Notícias, presidente da comissão da anistia cobra o Lula em relação a isso. Fala da tentativa, mas não do golpe, diz ela. Ou seja, o Lula fala muito da tentativa de golpe do 8 de janeiro, mas não do golpe que se consumou em 64. Isso aqui é a presidente da comissão de anistia, Enéia de Stutz e Almeida, se diz decepcionada e surpresa com a postura sobre 64. Muita gente, inclusive da nossa comunidade, não gosta que a gente fale sobre esse assunto, mas, gente, a gente vai falar. A gente não só vai falar, a gente vai fazer um cine-debate sobre isso, tá bom? Eu tenho certeza que mesmo as pessoas que estão brabas com a gente falando isso aqui, no futuro vão olhar para trás e falar, pois é, o ICL estava certo. Porque não é porque é uma oposição do ICL, gente. A gente está falando óbvio. Em que mundo estaria errado quem cobrasse que a gente falasse sobre ditadura militar no Brasil? Em que mundo? Há mil formas de fazer cálculo político para ficar de bem com os militares e o governo está fazendo isso, tá? Se vocês não entenderam. Agora, isso aqui podia ter ficado de fora do acordo. Tem um acordo com os militares que está rolando, porque está rolando mesmo, de apaziguar, de deixar por isso, bom, vamos ver o que vai acontecer no processo do 8 de janeiro. Vamos ver, eu estou na dúvida, tá? Eu estou bem na dúvida, inclusive. Se o acordo vai abarcar aí proteger generais e não sei o quê, tá bom? Agora, a questão de 64 foi uma imensa cagada, eu vou falar a palavra aqui, ter entrado nesse papo. Foi. E não sou eu que acho, tá? É um monte de gente que acha. E quem não acha também, tudo bem que não acha, tá? Olha só. A propósito disso, Jimmy, coloca na tela aí, a gente vai fazer um vídeo debate com a exibição de um dos filmes mais importantes, historicamente, espetaculares, sobre esse período. Essa aula vai acontecer no dia 17 de abril, tá? Uma aula magna com a Janaína Teles, professora de História da Universidade Estadual de Minas Gerais e coordenadora do grupo Ditadura e Autoritarismo, Memória, Legado e Justiça. O debate se chama A Ditadura Revisitada, a Comissão Nacional da Verdade. 10 anos depois, a gente vai fazer, assim, uma retomada, quase que uma autópsia da Comissão Nacional da Verdade para entender, 10 anos depois, o que é que ela investigou e o que é que ficou de fora. A Comissão da Verdade precisa ser reinstaurada pelo governo Lula e está parada há 1 ano e meio. Vamos lá, governo Lula, vamos reinstaurar isso aí. Não é questão de memória, de história, não sei o que, é justiça. Tem mãe procurando corpo de filho até hoje. Tá bom? É um caso de polícia. Vamos lá, gente, se mexam, façam outro acordo com os militares, deixem esse negócio de fora, pelo amor de Deus. Foi uma cagada incluir isso no acordo. É perigoso mexer com os militares, porque tá um momento, eu entendo tudo isso, eu entendo, já falei 1000 vezes, eu entendo e não gosto. Eu entendo, mas não gosto, tá? Agora, tem coisa que dá para renegociar, não tem? Então vamos tentar renegociar isso aí? Dá para renegociar? Fala lá com o ministro, fala com o brigadeiro, fala com o fulano, vamos lá tentar organizar isso aí? Seria bom, né? Então, olha só, para participar da aula magna, vamos lá, tem muita coisa aqui. Vai lá agora para o despertacl.com.br. despertacl.com.br. O que é que você vai fazer agora? Porque, de novo, os livros estão acabando. Agora é a última chance de você levar os livros também para casa. Inscreva-se no ICL, faça fazer parte do ICL, no plano solidário, tá? icl.com.br, plano solidário. Vai para lá. Você vai se inscrever. Depois eu digo como é que você faz para ir lá para a aula magna, tá? Agora é despertacl.com.br, plano solidário. Jimmy, coloca a tela para a gente aí. No plano solidário, você vai ter acesso aos 250 cursos do ICL, tá? 250 cursos do ICL, de preparativo da OAB até marcenaria. Tem tudo lá. Filosofia grega até política brasileira. Vai entender Israel, vai fazer prova do Enem, tudo. Inscreva-se no plano solidário. O seu plano dá direito a uma bolsa para pessoas que não têm condição de estudar, então a gente vai dar uma bolsa ainda. Você vai estar pagando um pouquinho a mais por mês para a pessoa ganhar uma bolsa de estudos, tá?
Para além disso, você vai levar na sua casa 2 livros e uma caixa para lembrar e fazer educação dentro de casa em relação ao golpe militar. Os livros, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, o livro do Guilherme Amado sobre o governo Bolsonaro, autografado, e uma caixa com vários cards educativos para você ir treinando com a sua criança e com o seu filho dentro de casa, que golpe não se dá e golpe nunca mais. Tá bom? Então, só hoje, despertacl.com.br, você vai lá, faz a sua assinatura, vira membro do ICL, tem acesso aos documentários que a gente fez, todos eles, inclusive o documentário sobre 64, que já está na plataforma, e vai receber em casa 2 livros e uma caixa alusiva ao golpe nunca mais, tá bom? Último dia para levar os livros, porque amanhã não tem programa e semana que vem acabou o livro, não tem mais livro, acabou a promoção, tá? Então, isso é parte das nossas comemorações e lembranças em relação a 64, tá bom? É isso, Jimmy. Acabamos o programa 8h01, atrasamos 1 minuto. Me desculpem, colegas do N1, tá bom? Nós voltamos na segunda-feira, porque amanhã é feriado. Muito obrigado pela companhia de todo mundo e tchau. 60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje, é o mesmo método, a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema-direita. No Em Detalhes de hoje, eu converso com o Ivo Herzog, que é presidente do Instituto Vladimir Herzog. O pai dele, o Vlado, jornalista que lutou pela liberdade de imprensa durante a ditadura militar, foi assassinado e é um símbolo pela nossa democracia até hoje. Às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero.